pessoal, é uma aula para a gente debater tema, ou seja, a gente vai ver aqui uma possibilidade de tema, que inclusive foi solicitada por alguém que não está na aula de hoje. Meninas, podem reclamar com a Mariana no grupo, tá? A Nana, ela não veio para a aula e foi ela que pediu esse tema. E aí a gente vai trabalhar um pouco a questão. Bibi, pode começar a gravar. Medidas para assegurar o atendimento digno a pessoas com doenças neurodegenerativas. Professor, o que danada doença neurodegenerativa que eu nunca ouvi falar na minha vida. Talvez você não conheça o termo neurodegenerativa, mas você conhece o Alzheimer, Parkinson. Isso é uma doença neurodegenerativa. Atenção, gente, isso aqui não é sinônimo. Já vou associando nas ideias que vocês vão pensar. Professor, então eu posso usar doença crônica como sinônimo? Não. Porque doença neurodegenerativa é hereditário, vai te acompanhar por toda a vida, ainda que não se manifeste em todas as fases dela. A doença crônica pode aparecer e desaparecer, mas é muito pouco provável a parte do desaparecer ainda assim uma possibilidade. É hipertensão, é a depressão, é algo que pode ser regado com medicamento, certo? O índice, por exemplo, aliás, o índice, que índice, Clarice? O grau de afetar uma pessoa associado à depressão pode ser inferior se ela estiver medicada. E no caso de Alzheimer, por exemplo, uma doença que não vai ter cura, nem o remédio vai ser eficaz por tanto tempo. Ele pode ajudar a retardar o processo, mas uma hora ou outra ela vai chegar e vai ficar da forma como está, e a tendência é piorar o cenário. Então, assim, tenham em mente bem essa diferença entre os dois termos, tá? Não é a mesma coisa, não são sinônimos e não muito menos similares, certo? A galera aí reagindo com a figurinha do Lula, gente. Se eu disser pra vocês que o Lula morava num sítio de uma cidade aqui do lado da minha, vocês com o tempo vão perceber que todas as pessoas mais incríveis do Brasil são pernambucanas. Parentes não, mas minha tia esteve nas primeiras reuniões do PT antes de ser o PT, quando ela foi exilada na ditadura. Não, se for o sítio que. Se o Carlos tá falando do sítio que ocasionou a prisão dele, se não me engano, era no. Era em Minas Gerais, não era aqui em Pernambuco. Gente, a minha tia é a mulher mais incrível que eu conheço, depois da minha avó, depois da minha mãe. Vejam só. Vamos dar uma olhada então nos textos de apoio pensando nisso. O Enem, gente, já está ligado nessa ideia de que nem todos os estudantes conhecem esses termos que estão sendo usados. Depois daquele caos que foi com a palavra estigma, que por incrível que pareça era a mais simples que tinha ali, eles começaram a ser muito mais claros diante dos textos. Por exemplo, o último Enem teve lá a definição da palavra herança e ainda teve gente falando só sobre racismo no texto. É chegado um ponto em que a gente começa não a suspeitar mais, mas a ter certeza de que o problema não é a quantidade de informação que você tem a respeito de algo, é a sua capacidade de interpretar sobre aquela coisa. Tá já, Vi? Então, bora lá. Pensando nisso, no texto de apoio eu trouxe um que vai explicar de maneira muito clara isso. A doença degenerativa compromete as estruturas das células e dos tecidos e pode envolver todo o organismo. Mais um ponto diferente, por exemplo, a depressão ela não vai atuar diretamente no seu estômago. Ela pode atuar se, a partir do seu estado mental depressivo, você não se alimentar. Mas ela propriamente afetar o seu estômago, isso não acontece. Em contrapartida, esses outros fatores podem ocasionar situações que vão envolver todo o sistema do organismo. Ok? Aí, quais são as mais conhecidas, as doenças degenerativas mais conhecidas? O Alzheimer, o Parkinson, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica. Essa aqui, gente, vocês devem conhecer como ELA. Temos fãs de Grey's Anatomy aí?
Por que que eu tô falando isso? Porque recentemente um dos atores de Grey's Anatomy foi diagnosticado com ela. E é uma dessas doenças que não tem cura. Nana, você tá assistindo todas as séries da minha lista do streaming, né? Friends, Grey's Anatomy, só falta me dizer que assiste Once Upon a Time também. Aí eu pego você pra adotar e criar, certo? Então, assim, teve essa. Bom, Nana, automaticamente agora você é protegida. Ninguém pode brigar com você, tá? Se brigar com você, briga comigo. Pessoas que assistiram Once Upon a Time, Friends e Grey's Anatomy têm todo o meu coração, certo? Explicou Maria Letícia Fagundes durante a sessão plenária desta quarta-feira, ao convidar vereadores, servidores e público presente para a audiência pública. Infelizmente, as doenças degenerativas, que têm como característica serem progressivas, olha o que eu falei, matam muito cedo seus portadores. Disse a parlamentar ao frisar que nem todos têm longevidade do físico britânico Stephen Hawking, que morreu essa semana aos 76 anos, mas foi diagnosticado com a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, aos 21. Temos aqui em Curitiba uma notícia que diz assim: morre mulher que lutava contra a doença rara e degenerativa. Na terça-feira, dia 6 de março, morreu aos 35 anos a senhora Elisângela Gomes. Difícil de enfrentar essa doença, a esclerose lateral amiotrófica, lamentou. Nepotismo, com certeza, eu dou aqui preferência para quem gosta das mesmas coisas que eu. Vejam só, qual que é a grande questão desse texto? Ele mostra exatamente aquilo que está sendo destacado na frase tema, eu vou até voltar lá. Medidas para assegurar o atendimento digno. Ou seja, isso aqui já comprova que esse atendimento não está sendo garantido, por mais que o SUS assegure isso. Então, a gente precisa, a partir desse ponto, começar a pensar e a idealizar formas de assegurar que elas recebam, essas pessoas recebam esse atendimento digno, ok? Dúvidas até aqui? É assim, gente, que vocês têm que começar a ler o texto de apoio. Precisa fazer uma análise, não basta pura e simplesmente fazer a leitura, ok? Mais uma notícia a respeito disso. O DF e a Rede Sara foram condenados a indenizar uma criança de 7 anos e a sua mãe pela demora no diagnóstico da atrofia muscular espinhal, a AME. A família receberá 90 mil por danos morais em valores atualizados. A decisão é da última sexta-feira, 24 de fevereiro. O Ministério Público e do Distrito Federal e Territórios atuou no processo como fiscal da lei e defendeu que o menino, que também tem síndrome de Down, foi prejudicado pela falha na prestação do serviço médico ambulatorial. Segundo a Promotoria da Justiça Criminal da Defesa dos Usuários do Serviço de Saúde, a Provida, um diagnóstico, a gente vê esse termo aqui, já dá uma revirada nos olhos, né, gente? Mas nem sempre Provida significa uma coisa questionável. Um diagnóstico precoce teria possibilitado o tratamento adequado e a melhoria de qualidade de vida da criança. Desde os primeiros meses de vida, o menino apresentava atraso no desenvolvimento motor. Ainda em 2015, ele foi atendido na rede pública de saúde e recebeu um diagnóstico de desnutrição profunda. Bom, gente, eu troquei de mouse, mas a coordenação motora de centavos continua comigo. Aí não tem muito que eu possa fazer. Melhorou. Ahn, melhorou nada, eu sublinhei o lugar errado. Foi. Sem perceber melhora no quadro da saúde da criança com o tratamento indicado, a mãe procurou a mãe procurou a Rede Sara em 2017, onde o menino foi avaliado e orientado a retornar em 2 anos. Em 2019, uma profissional da rede pública suspeitou de uma doença neuromuscular e encaminhou o paciente para a Rede Sara, onde ele foi novamente atendido. Apesar disso, em 2020, o caso dele ainda era tratado como de desnutrição grave. Somente em 2021, aos 5 anos e 5 meses, a criança finalmente recebeu o diagnóstico de AME. Vejam só, por que eu destaquei essa parte em específico? Porque isso já cabe uma ideia argumentativa. Eu posso direcionar a negligência do Estado? Sim, mas eu também posso direcionar ao descaso no atendimento do sistema público de saúde, trazendo como fator que motiva
o diagnóstico errado e as consequências, a falta de um acesso adequado a uma assistência devida à doença daquela criança. E eu tirei essa informação de onde? Exatamente, gente, do texto de apoio. Então, assim, às vezes a gente quer reinventar a roda, mas a roda está bem na nossa frente. Não precisa fazer toda uma articulação gigantesca, porque muitas vezes essa articulação gigantesca que vocês querem fazer vai fugir significativamente daquilo que o tema está propondo, e às vezes na leitura calma, concentrada do texto de apoio, vocês já conseguem direcionar uma problematização. Gente, porque, vejam só, o texto de apoio não é enfeite. O texto de apoio não é espaço de Ctrl+C, Ctrl+V. Ele é literalmente apoio. Certo? Ai, professora, mas aí eu só teria o repertório do texto para usar. Eu já falei para vocês e vou repetir, porque volta e meia aparece uma pessoa aqui nas minhas aulas, me abandona, nunca mais volta, mas eu sou muito boazinha e vou dar informação. Gente, vocês têm uma prova de 90 questões de códigos e linguagens e humanas. Não tá com a FEB, eu vou falar bem pernambucano agora, não tá com a FEB, que não tenha ali um repertório, uma ideia filosófica, um momento histórico que vocês não consigam associar com negligência sanitária. Até porque, até onde eu sei, a prova de história ainda cobre a história do Brasil. E na história do Brasil ainda aconteceu, por exemplo, a revolta da vacina. Professora, mas aí o que a vacina tem a ver, gente? Foi a negligência do Estado, a forma como eles trataram a população diante do cenário da vacina. Por isso que ocasionou uma revolta. Então, assim, se é de não ter repertório nenhum, é melhor você ter pelo menos um que force um pouquinho a barra, ok? Texto 3. O Ministério da Saúde vai oferecer o medicamento Rivastigmina pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para pessoas com Parkinson e demência, ampliando o tratamento dessas doenças na rede pública. O anúncio ocorreu na quinta-feira, durante a 11ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite, a CIT, onde foi pactuada a responsabilidade do financiamento e aquisição do medicamento já ofertado no SUS. A ação, além de ampliar as linhas de tratamento das doenças, representa uma oportunidade de o paciente viver com qualidade de vida, com qualidade. O medicamento melhora a função cognitiva dos pacientes que vivem com essas enfermidades. Ao todo, poderão ser beneficiados com a medida mais de 33 mil pacientes em todo o país. O Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo, sendo menos frequente apenas do que a doença de Alzheimer, condição que já conta com a rivastigmina na rede pública de saúde. Dados do relatório avaliado pelo Conitec revelam de doença de Parkinson a cada 100 mil indivíduos com mais de 40 anos. E essa quantidade aumenta significativamente depois dos 60 anos de idade. Isso aqui, gente, é um texto que corrobora bastante aquilo que foi afirmado no texto anterior. Porque a gente tem uma parte que chama atenção para, em contrapartida ao que acontece no DF, uma medida a nível federal de solucionar o problema. Aliás, solucionar não, de ajudar a diminuir o problema, porque solucionar só com a cura, e não tem ainda cura para Alzheimer e Parkinson. Mas já é um ponto que a gente pode considerar na redação. Professora, só que se anteriormente eu falei que o sistema de saúde está falho, e aqui eu estou dizendo que tem uma solução que está sendo feito, que algo está sendo feito, isso vai aparecer no texto. Tá viva! Lembrou que tem aula, lembrou que você, inclusive, pediu essa aula, né, mocinha? Você se ligue. Aí vejam só, vocês não precisam trazer isso diretamente no desenvolvimento. Gente, eu sei que a cabeça de vocês já vai encandeada se eu já pensei no desenvolvimento, então eu tenho que pensar obrigatoriamente logo em seguida no desenvolvimento 2.
Isso aqui é muito mais adequado para uma proposta de intervenção. Como? Professor, então eu vou copiar a proposta de intervenção que está no texto de apoio? Gente, pelo amor de Deus, não precisa copiar. O que vocês podem fazer é, já tem algo que está sendo feito, vamos ampliar essa ação. Vamos facilitar o acesso a esse medicamento para pessoas que não têm como ir diretamente ao SUS. Como? Eu posso incluir isso no aplicativo do meu SUS, a partir de um registro da pessoa com a doença degenerativa, que agende para ela já o horário para que ela possa passar pela consulta e em seguida pegar o remédio. Diretamente não, Nana, você não pode fazer partindo, por exemplo, partindo do pressuposto mencionado no texto 3. Não, isso não é aceito. Mas você pode, subentendendo que você já saberia dessa informação, incrementar esse investimento. Como? Poderia sugerir essa ampliação do aplicativo do Meu SUS, que englobaria a disponibilização do medicamento. Certo? A maqueta é da tua irmã e tu que fez, Mariana. Eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Depois eu saio como errado. E esse aqui, gente, muito embora seja curto, é só uma charge, sabe pensar muito sobre muita coisa. O encontro do grupo de apoio às senhoras com Alzheimer foi um fracasso. Esqueceram que era hoje. Professora, mas eu só vejo a graça disso aqui, inclusive muito pouca, então você está olhando errado, porque pensa o seguinte, você vê as cadeiras vazias, você vê só a palavra esqueceram, você vai entender, não, elas devem ter esquecido por causa do Alzheimer. Eu olho para as cadeiras vazias e eu vejo negligência do sistema público de saúde em garantir e assegurar que essas pessoas sejam devidamente informadas. A família das pessoas que não está lembrando do compromisso de uma reunião a respeito da doença neurodegenerativa para aquela pessoa. Porque o governo não garantiu que, pelo menos, sei lá, os agentes de saúde pudessem informar e confirmar com essas pessoas que estão inscritas no cadastro para participar dessa reunião? Percebam, gente. A ideia do texto de apoio é justamente fazer isso. Só que o que acontece na redação é mais ou menos o seguinte. Deixa eu pegar aqui um papel. Muito bem. Vamos lá. Abri a redação, abri a prova do Enem aqui. Eu quero ver se logo o tema, que eu tô curiosa para ver o tema. Desafios para assegurar o direito à saúde de bebês reborn no Brasil. Meu Deus do céu, eu não sei nada sobre isso, eu não estudei nada sobre isso, eu não li nada sobre isso o ano inteiro, socorro. Eu sou uma decepção para minha família, eu nunca vou entrar em medicina de bebê reborn. Vocês estão dando risada agora no chat, mas é isso que vocês fazem internamente na prova. E eu sei que é. Eu sei que é. Perdem no surto inicial. Depois disso, vocês não enxergam o que está na frente de vocês. Não leem o texto de apoio. Professor, eu leio sim, eu olho, eu destaco todos os dados. Sim, e não pensou um A sobre esse dado? Você leu, parabéns, você sabe decodificar o alfabeto, que bom, que a alfabetização no Brasil ainda serve para alguma coisa. Mas daí você não fazer uma sinapse de eu sei que tem esse problema aqui, por que será que ele acontece? Calma aí que tá passando o carro de som anunciando o forró que vai ter hoje na praça. Parou. Ih, gente, vocês estão por fora. Aqui em Pernambuco, São João começa no começo de maio e vai até o final de julho. Em junho, eu moro do lado da cidade que tem o maior São João do mundo. Todos os dias tem banda. E não é uma banda tipo, Juninho e os Parsas. Não, é Wesley Safadão, é Henrique e Juliano, é Luan Santana. Na época que ela estava viva, que Deus a tenha, Marília Mendonça. Sei lá, Jorge Mateus. Todos os dias. Tem uma banda diferente. Não é uma atuação por dia, eram três. É quase. Sabe o Rock in Rio? Imagina se o Rock in Rio
um mês inteiro de graça. Isso para não falar que essa semana agora vai rolar a competição das comidas gigantes. Então, sim, é um pé de moleque gigante. E nada, só sertanejo não. Tem Dorival Dantas, tem Bel Marques. Sim, tem Bel Marques. Não me explica, não me pergunta por quê. Tem vários outros cantores que aparecem também, gente. É um negócio. Já é assim, volta e meia um carro de som passando aqui avisando desses shows. E aí, gente, nós temos. Meu também, Bibi. Nós temos a ideia do Fevereiro Roxo. Professor, mas cartaz aparecendo na redação, sim. Porque é um informativo, gente. Olha, é um informativo municipal chamando a atenção para uma campanha que conscientiza sobre Alzheimer, lúpus e fibromialgia, doenças degenerativas. Isso aqui serve para galera que não tem ideia, que não pensa no raciocínio, porque sabe a conscientização, eles vão tirar daqui. A ideia da conscientização vai sair daqui. Gente, falando desse negócio do Belmarx, eu lembrei de um negócio bem engraçado. Eu montando o e-book de vocês, assim, né? De quem quiser comprar. Eu percebi uma coisa muito interessante, que eu sou uma pessoa de múltiplas culturalidades. Por quê? Ao passo em que eu trago no e-book a obra do Picasso, Guernica, e faço. É Guernica que fala. E faço uma análise sobre isso. Lá no meio do e-book tem algum ponto, eu não lembro nem qual é o eixo temático, Lazy Town. E eu não tô falando porque foi de piada, não, tá? É sério, pode ser usado no tema. Mas é exatamente sobre isso. A gente às vezes pensa tanto em trazer essa culturalidade muito erudita que, não, eu vou citar a Utopia de Thomas More. Eu nunca peguei nenhum livro de Oswald de Andrade para ler. Mas Thomas More, da Idade Média, eu conheço, eu domino, eu li, eu conheço linha por linha, palavra por palavra. Vou jogar lá. Spartacus Gold, exatamente. Great of all time. Greatest of all times. Como assim a Bibi não gosta do Spartacus, gente? Eu quase comecei a me alimentar saudável por causa de leis e tal. Aí a gente começa a pensar aqui algumas possibilidades de repertórios. Professora, mas foi esse tema, eu não vou ter ideia. Eu sei. Por isso que eu trouxe aqui os repertórios para vocês. Eu já estou fazendo trabalho de curadoria de repertório. Gente, eu vou começar a abrir um saque de repertório, certo? Aí a gente começa com o filme Para Sempre Alice, certo? Que aborda de forma sensível a temática do Alzheimer precoce. A protagonista, Alice Rowland, é uma professora de linguística que começa a sofrer perdas de memória e dificuldades cognitivas. A narrativa evidencia como a doença afeta a sua identidade, sua autonomia e suas relações familiares. O enredo destaca o impacto emocional do diagnóstico, especialmente nas dinâmicas familiares. A atuação de Julianne Moore transmite com intensidade o sofrimento e a luta de Alice. O filme também mostra a importância do apoio e da empatia nesse processo, assim contribui para conscientizar sobre os desafios por quem vive com Alzheimer. Lembra o que eu falei da questão do apoio familiar nessa charge? Já dá para associar o filme com essa problematização, a falta de apoio familiar, a negligência do Estado, e aí trazer isso na perspectiva do filme. Vi, fala não, porque na minha infância eu assisti Barbie e as Três Mosqueteiras, aí eu achei que eu ia poder virar uma adulta e virar uma mosqueteira. Até eu descobri que, primeiro, não tem mosqueteiro no Brasil. Segundo, não tem mais mosqueteiro na França desde o século XVII, XVI, eu acho. Aí eu fiquei triste. Muito triste. Nunca superei. Pessoal, é uma perspectiva muito legal do Alzheimer precoce. Pelo seguinte, tem-se essa ideia de uma ideia preventiva do que pode ajudar a fazer com que o Alzheimer seja retardado ou até que você não desenvolva. Que é o seguinte:
prática de esporte, leitura, desenvolver algo artístico, principalmente escrita e pintura, montar quebra-cabeças, caça-palavras, tudo isso. Eu fiquei muito feliz porque eu acredito nessa linha de raciocínio. Eu não teria Alzheimer, ou se eu tiver, não vai ser. Mas, ao mesmo tempo, é um filme em que a personagem é uma professora de linguística, ou seja, provavelmente a coisa que ela mais fez na vida foi ler. Então, nem tudo cabe à prevenção. Às vezes, mesmo com a prevenção, o pior acontece. A Revolução Francesa no Brasil. Ai, gente, só vocês. Pra quem não conhece o filme, eu vou mostrar aqui o trailer agora pra vocês, tá? E essa que é a ideia, gente. É principalmente debater essa questão do Alzheimer precoce, que é essa aparição da doença de maneira muito cedo, certo? E é bem triste. Sinceramente, esse bate diferente. Ah, não, ainda não acabou o trailer, peraí. Tá, tinha acabado sim. Hello, Valerie here. E aí a gente tem Grey's Anatomy, certo? Que aborda a questão das doenças neurodegenerativas em vários episódios. Tanto é que um dos atores agora descobriu que desenvolveu, que tem ela, certo? Mas a gente vai focar na questão da série. Destacando o impacto dessas condições tanto nos pacientes quanto em seus familiares e médicos. Exemplos incluem casos de Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amigo, frequentemente retratando a progressão e os dilemas éticos envolvidos no tratamento. A série também explora o aspecto emocional, como no enredo de Alice Gray, mãe que sofre de Alzheimer precoce, evidenciando questões da memória, identidade e hereditariedade. Assim, Grey's Anatomy sensibiliza o público para os desafios médicos e humanos dessas doenças. Certo? Aí vejam só, eu trouxe Grey's Anatomy aqui, mas eu não quero dar tanto destaque para a situação da mãe da protagonista, Alice Gray, porque tem outra parte da série que trata do Alzheimer e eu acho muito pertinente para associar com aquele problema da negligência no sistema de saúde que eu tinha citado lá no texto 2, que é essa situação aqui. É, gente, é pesado. Vi, quando eu mostrei aqui o próximo repertório, que penúltimo, tem mais dois. Aí eu pesquiso e falo pra vocês o episódio, tá? Grey's Anatomy, apesar de ter virado uma série novela extremamente extensa, e por incrível que pareça eu ainda acompanho, tô todo em dia com as temporadas, é bem interessante para a área de saúde, gente, porque trata literalmente disso. Todo caso médico que você imagine aparece em Grey's Anatomy. Todo, todo, todo. Certo? Sim, eu acompanho e ainda tá em dias. Eu comecei com 16 até o final. Aí a gente tem, saindo um pouco dessa ideia do Alzheimer, a questão do Parkinson, até a combustão espontânea. Tem, tem. Eu posso até não lembrar, mas eu tenho certeza que tem. A gente passa para tratar um pouquinho do Parkinson, certo? O filme O Último Concerto, dirigido por Jeroen Zilberman, aborda a temática das doenças neurodegenerativas por meio do personagem Peter Mitchell, violinista de um renomado quarteto de diagnosticado de Parkinson. A obra explora os impactos físicos e emocionais da doença, evidenciando como ela afeta não apenas o desempenho profissional, mas também as relações. Tem sim, Nana, tem episódios sobre as psicossomáticas. E, gente, eu sou obcecada com algumas coisas dessa série no nível que toda vez que vocês me veem aqui nas salas do server estudando, teve uma citação lá, é de Grey's Anatomy. A narrativa reflete sobre a finitude, a adaptação às limitações e os dilemas éticos da continuidade da carreira artística. Assim, o filme humaniza a vivência uma destacando a perda gradual das habilidades motoras e a necessidade de ressignificação da identidade pessoal e profissional.
Vi, você perguntou o episódio e a temporada daqui. É o episódio 17 da temporada 7, tá? O nome é This Is How We Do It. Arrasar e foram arrasados, exatamente. Aí é uma série que trata da questão do Parkinson. É muito válido também se a gente quiser debater sobre como as doenças neurodegenerativas afetam a vida do trabalhador. Mas aí nesse ponto, muita atenção, cuidado para não fugir muito daquilo que o tema está pedindo de vocês, certo? Isso, Vi. Aí vejam só, trouxe aqui o Stephen Hawking, apesar de não ir muito com a cara dele enquanto físico e cientista, é ainda um exemplo de uma celebridade. Sim, eu não vou usar o termo físico e cientista para me referir. Ainda é uma celebridade que teve que passar, dentre outras condições de saúde, com ela. É claro que eu lembrei, Mariana, por isso que eu elaborei essa aula, ok? Aí ele vai ser um exemplo notável de como uma pessoa pode transcender os limites da doença neurodegenerativa. Sim, Vi, vale. Diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, a ela, aos 21 anos, ele desafiou expectativas médicas, vivendo por mais de 5 décadas com a condição. Sua trajetória evidencia a importância da acessibilidade, das tecnologias e do apoio social para a autonomia de pessoas com deficiência. Além disso, ser uma figura pública ajudou a aumentar a conscientização sobre as doenças neurodegenerativas, inspirando pesquisas e debates sobre qualidade de vida e inclusão. Bom, novamente, apesar de ser um físico e um cientista questionável, é inegável que ele trouxe muita visibilidade, gente, para algumas doenças neurodegenerativas, que é menos debatido, por exemplo, que o Alzheimer e o Parkinson, apesar de fazer vítimas da mesma forma. E a coordenação motora de centavos. Então fica aí, gente, a sugestão de repertórios para vocês, certo? Esclarecido um pouco a respeito dessa possibilidade de tema, tá bem? E amanhã a gente tem aula de gramática, certo? É sobre concordância verbal e concordância nominal, então não faltem. A gente está chegando aí nas últimas aulas. Espera o quê, Mariana? Esperando, ela pediu para operar, eu operei. As redes têm isso. E, pessoal, deixa eu lembrar vocês que sábado que vem, de hoje a 8, eu vou estar fazendo aulão sobre livros contemporâneos na redação. Então vai ter Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Príncipe Cruel, Percy Jackson e como usá-los na redação, certo? Quem tiver a fim de participar é só entrar em contato porque a inscrição está pelo valor. E aí vocês podem se juntar a gente, vai ser bem bacana. A Mariana também mandou o link de espera para o intensivo, ou seja, se você ainda para o Enem e acha que não dá tempo de se preparar essa jogo, em julho eu vou fazer um intensivo que serão 4 aulas no mês, todas focadas ao estudo de redação. Ainda não estou com o valor definido, mas acredito que vai ficar ali em torno de 90 a 100 reais, certo? Mas é parcelado, dá para a gente acertar e ver direitinho como é que vai ficar. São apenas 25 vagas, ok, turma? Mariana, eu estou esquecendo algum aviso? Arrasou, Guess. Chamem os colegas de vocês para participar, certo, gente? Porque são apenas 90 vagas para o aluno que vem. Mariana, principalmente o alienista. E até porque o alienista nem necessariamente classificação psíquica em uma sociedade em que todo mundo pode diagnosticar todo. Isso aí, Mariana, coloca o teu link com o cupom, aquele link do Eduz, certo? Então, além de vocês se inscreverem, vocês ainda podem ganhar desconto, gente. E para quem não me acompanha nas redes sociais, ainda tá aqui e nos links que a Mariana colocou. A gente tem que ter muito cuidado, pessoal, para não classificar uma doença sem ela ser de fato uma doença neurodegenerativa.
Esse é um ponto importante. Então, assim, na dúvida, não sabe se é neurodegenerativo, foca naquelas que o texto de apoio está contando para vocês, certo? Focando nelas, a chance de você mencionar algo que não seja é menor. Ok, criança? Crianças. Temos dúvidas ainda? Mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Pode sim, Mariana. Fique à vontade. Ai, que bom então, gente, que vocês gostaram. Imagino que eu possa encerrar então. Por hoje vocês estão liberados, crianças. Amanhã a gente se encontra para falar de concordância verbal e concordância nominal. A Mariana colocou aí o link, gente. Então, quem quiser comprar, fazer a sua inscrição com desconto, é pelo link da Mariana. Quem quiser não fazer desconto e ajudar a professora, que por acaso perdeu o emprego essa semana, por isso que a semana foi difícil, é pelo link de cima, tá? Mas fiquem à vontade para fazer a inscrição e participem. A gente se vê na aula de amanhã sobre concordância verbal e nominal. Um beijo e até a próxima. Tchau!